A paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos trazer uma narração de Elias, onde Elias estava sendo perseguido em função da sua crença em acreditar em Deus Pai Todo-Poderoso. Nesses tempos ainda Cristo não havia vindo e a manifestação do Espírito Santo não acontecia como acontece nos tempos de hoje. E naquele tempo Deus vinha de encontro aos seus profetas, não era através do canal de comunicação que hoje nós temos através do Espírito Santo de Deus, que foi nos enviado através da entrega de Jesus para que isso pudesse acontecer. Foi uma troca que Deus fez com os homens para que pudéssemos ter a presença do Espírito Santo diante de nós, para que pudéssemos conversar com Deus e qualquer um buscar essa comunicação com Deus. E naquela época apenas os profetas conseguiam conversar com Deus. E um dos exemplos que nós temos na nossa história de hoje é Elias, que foi um dos grandes homens que esteve diante de Deus, que serviu a Deus e trabalhou para Deus de todo o seu coração e com toda a sua alma. Uma narrativa muito interessante é que Elias estava sendo perseguido, decidiu fugir, se escondeu em uma gruta e nessa gruta ele recebeu um comunicado de Deus, um comunicado para poder aguardar a passagem de Deus, pois ele iria estar passando por ali para um comunicado com Elias. E foi exatamente o que aconteceu. Uma coisa muito interessante foi o que disse Elias para Deus ao ser questionado por que estava ali. E a frase é a seguinte: estou ardendo de zelo pelo Senhor. Ardendo de zelo é quando está inflamado dentro de alguém algum sentimento. E dentro dele estava o sentimento de zelo. Zelo é cuidado. Cuidado é amor. Ou seja, Elias estava tendo todo o cuidado possível para não se desviar dos caminhos de Deus. E por isso estava ali ardendo de tanto cuidado. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo maltratado, mesmo perdendo todas as oportunidades de evangelizar, de levar a palavra de Deus, ele não estava desistindo, apesar de ter fugido para poder dar continuidade novamente em evangelizar. Ele não queria perder o seu corpo físico, perder a carne, porque ele tinha como objetivo dar continuidade na evangelização. A prova de que ele estava sendo muito perseguido está aqui. Porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança. Deus fez uma aliança com aquele povo e o povo abandonou a aliança. Demoliram teus altares, ou seja, passaram a colocar altares para outros deuses e mataram à espada teus profetas. Aqueles homens escolhidos por Deus para poderem ter comunicação com os homens foram mortos e havia sobrado apenas Elias. Tanto que ele nos diz o seguinte: só eu escapei. Quando ele diz só eu escapei, é que todos os profetas morreram. Mas ele sobrou para contar história, para poder dar continuidade na palavra de Deus. E assim aconteceu. Deus o instruiu, passou para ele as instruções para que a sua palavra não morresse ali naquele local, para que a sua palavra pudesse dar continuidade. E assim Deus escolheu algumas pessoas para poder estrategicamente ajudar a evangelizar, colocando à frente, em postos de grande poder, pessoas que serviriam a Deus de todo o seu coração, assim como Elias tinha essa entrega com Deus. E essa escolha, Elias foi atrás para poder fazer com que se cumprisse a vontade de Deus. Nós muitas vezes passamos por situações muito parecidas. Deus nos instrui, nos coloca nos caminhos, nos mostra o que nós devemos fazer para servi-lo, mas quando as tribulações vêm, quando as pessoas nos perseguem, nos maltratam, nós acabamos desistindo. E não foi o caso de Elias. Elias não desistiu mesmo tendo fugido. Ele zelou pela sua vida e zelou pelo amor que tinha com Deus para que a evangelização continuasse. Nós devemos imitar Elias em relação a isso.
Às vezes, situações pelas quais nós passamos, é preciso que nós nos afastemos para que Deus nos direcione e nos mostre um caminho melhor para lidar com algum tipo de problema. É claro que nem todos os problemas nós teremos conhecimento e nós precisamos da presença do Espírito Santo para nos orientar e nos ajudar a resolver certas questões da vida. Muitas vezes nós, como cristãos, somos abordados por pessoas que tentam nos corromper ou nos tirar, colocando de forma que nós somos pessoas que não temos o coração voltado a Deus, tentando nos enganar e nos persuadir. Colocam questões, às vezes polêmicas do nosso dia a dia, para que nós possamos ficar com o coração cheio de dúvidas e sem saber o que fazer. E é aí que nós temos que colocar Deus à frente, assim como Elias fez. Elias viu que a sua cidade estava toda corrompida, cheia de pecados, as pessoas abandonaram a aliança com Deus, estavam todas fazendo coisas erradas, mas nem assim ele abriu mão de acreditar em Deus. E isso muitas vezes irá acontecer conosco. As pessoas tentarão nos iludir, nos persuadir, nós olharemos à nossa volta e tudo parece desmoronar, mas precisamos estar firmes e intactos na nossa fé em Deus, porque é Deus o nosso Salvador, é nele que nós colocamos a nossa fé e a nossa crença. Claro que ninguém é obrigado a isso, mas aqueles que escolhem sabem que estão fazendo a coisa certa, que estão fazendo o caminho correto para alcançar a salvação. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Salmo Responsorial. O refrão do nosso Salmo Responsorial é o seguinte: Senhor, é vossa face que eu procuro. Quando nós falamos que Senhor é vossa face, nós não referimos a uma face humana, nós não nos preocupamos, nós não podemos nos preocupar em procurar um Deus por causa de um rosto, mas sim por causa de ações e atitudes. Porque Deus, quando Ele se refere a nós, ao convite para irmos para o paraíso ou para irmos para o reino dos céus, Ele se refere exatamente ao nosso espírito purificado, ao espírito limpo e puro como as águas. Então a nossa preocupação tem que estar em cuidar do nosso espírito. Cuidando do nosso espírito, nós iremos ver a face de Deus. Porque tudo aquilo que você vê como bondade no seu irmão, você estará vendo a face de Deus. Exemplos, nós podemos citar uma centena deles. Simples fatos, às vezes, de você ver alguém ajudando uma outra pessoa que está com fome, alguém ajudando outra a atravessar uma rua, as pessoas colaborando, fazendo doações para comunidades, para pessoas necessitadas, é a face de Deus. Quando nós temos as atitudes de amor com o próximo, de amor com Deus, essa é a face de Deus. Nós às vezes nós pensamos em um homem velho, de um rosto barbudo, nada a ver com isso. Deus não é uma imagem, mas sim uma ação. Quer ver a imagem de Deus? Basta olhar as ações do seu irmão. Nós somos criações de Deus, somos feitos à sua imagem e semelhança. Porém, nós temos o direito de fazer as nossas escolhas de viver o bem ou o mal. Mas Deus nos fez para ser o bem. Aquele que faz o bem é a imagem e semelhança de Deus. Mas aquele que escolhe fazer o mal é porque escolheu viver aquilo que a serpente a convidou, a viver as irresponsabilidades, ou seja, viver o pecado. E pecado, como todos nós sabemos, é simplesmente desobediência. Aquele que desobedece qualquer lei do Senhor é um pecador. Simples assim. Então, pecador é aquele que desobedece às leis de Deus. Muito bem, compreendendo isso, seja uma pessoa íntegra, não desobedeça às leis de Deus, mantenha-se nos caminhos corretos e você verá a face do Senhor. Mesmo que você não ande nos caminhos corretos, saiba que o simples fato de ver boas ações estará diante de ti
a imagem e a presença do nosso Deus. Vamos ouvir agora uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje vem nos falar exatamente sobre o pecado, sobre o cumprimento dos pecados. Desobedecer a regra de Deus é cometer pecado, simples assim. Então, se você descumprir alguma das leis de Moisés, você estará cometendo um pecado, porque Deus enviou até Moisés essas leis para que pudesse organizar a sociedade. Se você descumpre alguma lei daquela que Jesus nos apresentou, você estará cometendo pecado e assim perderá a oportunidade de viver a sua salvação. Como resolver isso? É muito simples. É não descumprir aquilo que Deus o convida a viver, ou seja, não ser um pecador. Todo pecador é aquele que descumpre as leis de Deus. É uma pessoa que tem irresponsabilidade com as regras, que não obedece às regras. Então, uma questão citada na nossa leitura de hoje é: não cometerás adultério. Aquele que comete adultério está cometendo um pecado porque fez uma aliança com Deus e com a pessoa na qual ela escolheu um relacionamento de amar, respeitar e ser fiel. Esse compromisso é até que a morte o separe. Então nós temos que compreender que a partir do momento em que nós fazemos uma aliança, um compromisso, uma entrega, nós temos regras a cumprir. E as regras a cumprir num relacionamento é de amar, respeitar e ser fiel. Feito esse compromisso com Deus e com seu parceiro, você deve seguir à risca tudo aquilo que você estiver imposto como regras. Então deve respeitar as regras que o seu parceiro lhe impôs, que é, novamente repetindo, amar, respeitar e ser fiel. Isso é o que faz os relacionamentos darem certo, é que fazem as pessoas se sentirem melhor nas suas vidas de casais, nas suas vidas a dois. Agora, um problema que nós temos que entender é que nossa carne é pecadora, que a nossa carne tem desejos de se alimentar do pecado. E o nosso espírito tem o desejo de alimentar da palavra de Deus, de alimentar daquilo que Deus nos ensina através do Espírito Santo. Então essa batalha é constante e nós temos que ter muito cuidado para não ficarmos fortalecendo mais a carne do que o espírito. A carne, nós temos que ter o cuidado com ela. Como assim? Ter o cuidado com a carne é alimentar-se bem, cuidar da sua saúde, praticar um esporte, coisas desse tipo. É manter o seu corpo cuidado, manter o seu corpo saudável, porque ele é morada do Espírito Santo. Ou seja, o seu corpo, a carne e o Espírito Santo são um. Eles vivem em um só lugar. A partir do momento em que eles se separam, vocês já não têm mais a vida. Aí irá aguardar a vinda de Cristo para o dia da ressurreição, que é o último dia que Cristo nos citou, até mesmo na leitura de ontem. Que Cristo irá retornar para resgatar-nos no último dia. Então, saiba que mantenha o seu corpo saudável, não entre em vícios, em coisas que irão lhe fazer mal à carne, porque senão você irá fortalecer o seu pecado. Um vício, por exemplo, de álcool, de cigarros, drogas, irá fortalecer o pecado, irá automaticamente enfraquecer o espírito. O espírito enfraquecido, você perderá a sua salvação. Agora, se você consegue manter o seu corpo saudável e o espírito saudável, os dois alimentados de forma correta, tendo o equilíbrio certo, você alcançará a sua salvação e o reino dos céus. A regra, às vezes, é um pouco complicada para nós, que às vezes ficamos criando situações, mas é muito simples. Se você fez o seu compromisso com o seu parceiro de amá-lo, respeitá-lo e ser fiel para o resto de sua vida, é só você respeitar, não tem voltinhas para isso, é simplesmente respeitar. Se a sua escolha foi incorreta,
aí é algo a ser estudado, mas tem que compreender que você tem que saber esperar o tempo certo para escolher a pessoa na qual você irá se relacionar. Às vezes escolhemos frutos ruins pelo nosso desespero, pela nossa falta de alguém em nossas vidas, e isso às vezes nos traz grandes problemas. Então você estará colhendo frutos do pecado porque não teve paciência, não soube esperar o tempo certo e não soube respeitar as regras, porque tudo tem seu tempo certo. Se você voltar, se você tem um relacionamento ruim e der uma boa olhada para trás, você vai perceber que em algum ponto desses 3 pilares, que é o amor, o respeito e a fidelidade, tinha algo errado aí. Às vezes você se relaciona com alguém que não sabe te respeitar. Durante o namoro, se você percebe isso, saiba que isso irá piorar durante o casamento. Se você casa com alguém que é infiel durante o namoro, saiba que isso vai piorar durante o casamento. Então, às vezes é melhor você colocar na balança da justiça e ver se vale realmente a pena enfrentar esse tipo de problema. Existem pessoas que estão dispostas a isso, mas outras não estão dispostas, e depois, para desfazer um relacionamento, a nossa palavra nos diz que estará cometendo adultério, da mesma forma que uma pessoa... Vou ler para que você entenda. Quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Jesus disse: eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. Ou seja, união irregular é união sem regras. Se você prometeu amar, respeitar e ser fiel, existem regras, ou seja, é uma união regular. Aquela união que não existem regras para isso é uma união irregular. Então, faz que se divorciar de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma mulher divorciada comete adultério. Então, é importante entender que regras são para serem respeitadas. Jardim do Éden, a árvore do pecado. É proibido Adão e Eva comerem do fruto do pecado. Eles foram lá e comeram. O que aconteceu? Tiveram que pagar por isso. E nós, todos como herdeiros do pecado de Adão e Eva, usufruímos dessa mesma prisão, que é através do pecado e daquilo que nós perdemos em relação a Deus em nossas vidas. Mas Deus teve piedade de nós e enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ainda ter alguma esperança da nossa salvação. Então, obedeça às regras que Deus impõe na sua vida. São 10 mandamentos, cumpra-os, respeite, não deseje a mulher do próximo, não cobice as coisas alheias, não roube, não mate e assim por diante. A leitura de hoje nos fala sobre: se você olhar para a mulher do próximo, estará cometendo adultério. Faça o possível para criar regras para a sua vida para que isso não aconteça. Se algo te faz querer cair em tentação, simplesmente afaste-se daquilo. Crie metodologias para que você não se envolva com o pecado e fortaleça a sua carne através do pecado. Fortaleça o teu espírito através da palavra de Deus. Simples assim, parece difícil, parece complicado, mas não é. É basicamente respeitar as regras. Respeitou as regras, não é um pecador. Desobedeceu às regras, é um pecador. Xingou o seu irmão, você está desrespeitando a lei de amar o próximo como a ti mesmo. Já está cometendo pecados. E assim por diante. Não é só situações de adultérios, é todas as situações da nossa vida. Para cada passo que você dá, para cada palavra que você diz, avalie se há uma condição de pecado. Se há, peça perdão ao seu irmão, a Deus, e tente melhorar quem você é. No mais, essa é a nossa reflexão da nossa liturgia da palavra de hoje, e que a paz do Senhor
esteja com cada um de vós.